Eu estou aqui no estúdio do canal Boa Vida, com prazer, recebendo o cineasta douradense Joel Pizzini. Joel, é um prazer te receber aqui no canal Boa Vida, né? Eu sei que você está com a agenda apertadíssima. Como é que estão sendo esses dias em Dourados? Olha, intensos, né? Eu estou vindo também lá de Vinhema, fui participar do festival lá organizado pelo Ricardo Pieretti, do Vale do Vinhema, que eu sou curador, colaboro, um festival que há 11 anos acontece, e é o lugar onde tem o único cinema de arte do estado, é em Vinhema. E aí vim para cá em seguida para visitar a família e participar dessa homenagem, né, da Unigran, e mostrando o filme, que era um sonho que eu tinha há tempos de trazer o Olho Nu para cá, certo, para o quintal, para onde eu aprendi a brincar. O filme foi exibido ontem à noite, na abertura da UniArte. Foi a primeira vez que ele foi mostrado aqui em Dourados? Foi estreia aqui em Dourados. Eu já estava tentando, mas por uma série de circunstâncias, falta de espaço, né? Que Dourados ficou fora do circuito, infelizmente, né? Sim. Uma cidade que tinha 2 cinemas. Pois é. Cine Ouro Verde, Cine Ouro Branco, onde eu aprendi onde eu amei amar o cinema, né? O primeiro contato, né? Você sabe, o ritual do cinema, né? As matinês. Então é um lugar que é incrível, né? Como depois disso houve esse fenômeno, né? Do fechamento das salas de rua no Brasil inteiro. E agora, havendo essa retomada, é importante esse trabalho da UniArte, né? Porque o Cineclube aqui que eu vi que vocês têm também, fiquei super contente. Aqui no canal Boa Vida, uma parceria com a UFGD. É importante que o cinema agora ele precisa desse circuito alternativo, já que ficaram restritos aos shoppings, né? Aos filmes mais comerciais. Então o cinema que eu trabalho, que é o cinema artístico, cultural, com pesquisa de linguagem, ele percorre outro circuito. Então o filme não tinha onde passar aqui. E agora, com a UniArte, surgiu essa perspectiva, aí eu vim correndo, claro. Meu desejo era retornar aqui, né, todo o meu aprendizado, né, a cidade que é onde eu tomei meus primeiros banhos de luz. Eu costumo brincar como é que isso começou? Quando é que você descobriu o cinema? Pois é, eu fui me dar conta depois que eu tenho uma relação mítica com o cinema, que vem lá desde o meu avô. E depois eu fui descobrir isso conversando com ele na época, que meu avô, ele trabalhava naquela companhia Mate Laranjeira. Ia lá como dentista. Diz que ele ia a cavalo com a cadeira de dentista. E ele, como ele era um comerciante aqui, ele foi para São Paulo e comprou um projetor Pathé Baby, projetor de cinema, que exibia filmes mudos. Aí ele ia lá para atender na Mate Laranjeira, os trabalhadores da erva mate. E, segundo ele me contou, ele fazia umas sessões com lençol, estendia um lençol, aí o público sentava nos sacos de erva para assistir, aí ele colocava o projetor e tinha um índio que com uma flauta fazia um acompanhamento musical. A trilha musical do filme? E aí passava Tom Mix, Chaplin, então ele já tinha essa veia aí. Sei. Do cinema que veio desde o meu avô. Aí quando criança, no Cine Ouro Verde, a minha mãe contava que não tinha com quem me deixar em casa, e ela veio do Rio de Janeiro, né? Ela já tinha um contato lá com o cinema, frequentava o cinema, veio para cá e me levava desde 1 ano de idade ao cinema. E aí isso eu fui absorvendo, né? Porque essas coisas você, né, até de forma não consciente, você vai estabelecendo aquele encantamento. Aí diz que desde 1 ano de idade, eu ficava em pé na poltrona, deslumbrado, extasiado com aquelas imagens. E é engraçado que às vezes eu lembro de imagens que reconheço alguma imagem que passa, dá a sensação que muitas dessas imagens eu vi quando eu era pequeno. Sim. E depois, quando entrou na era dos matinês, tinha sessão corrida, que era muito engraçado. E aí eu ficava tão enlouquecido com os filmes que todo mundo saía, terminava a sessão, eu saía para trás. Enquanto todo mundo estava saindo, eu me escondia no banheiro para poder ver o filme duas vezes. Então isso para mim foi marcante, era no Cine Ouro Verde, aí passavam uns filmes
Gin das Selvas, eu lembro assim vagamente. Tarzan. Mas, e aquele ritual era muito fascinante, né? Porque você se preparava para ir ao cinema, né? Você não ia ver só o filme, né? As pessoas iam ao cinema como um acontecimento, então tinha que ter o dinheirinho do amendoim, da pipoca, né? Onde a gente ia flertar, né? Os primeiros namoros. Então tudo aquilo a gente ficava aguardando. E é engraçado que eu também me lembro que a gente jogava futebol, dente de leite, e o nosso técnico de futebol, nunca me esqueço disso, chamava Gatão, e ele era o porteiro do cinema. Isso já era no Ouro Branco. Então, como ele era nosso técnico, às vezes ele era muito temperamental, às vezes ele deixava a gente entrar, a gente se vestia com roupa mais velha, assim, para aparentar mais idade. Aí eu comecei a ver os primeiros filmes proibidos. Às vezes ele deixava, não, agora pode entrar. Às vezes não, ele estava mal-humorado, a gente ia para lá e não conseguia ver o filme. E aí tem um outro dado, que eu até comentei ontem na homenagem, que o meu pai também foi uma figura muito importante, porque eu ficava tão extasiado que os filmes que eu não conseguia ver, e ele ia ao cinema, eu ficava esperando em casa para ele poder me contar o filme. Isso é interessante porque você vai aguçando a imaginação, né? Essa ideia narrativa, né? E ele gostava muito de Bang Bang. Aí ele descrevia todas as sequências, sabe, no salão, quando entrava. Aí sempre tinha aquela coisa. E aí, eu nunca me esqueço. E aí, sempre tinha assim, um e aí, que criava o maior suspense. E eu fui fabulando, né? Você vai imaginando. Então o cinema sempre me acompanhou. Aí depois teve as figuras mitológicas, por exemplo, a Glauce Rocha, atriz, né, que é de Campo Grande também. Aí quando já jovem eu ouvia falar da figura dela. Então uma atriz que era daqui, que saiu para fazer cinema. Isso tudo me encorajou também a seguir essa direção. Então depois eu acabei fazendo um filme chamado Glauces, que recria toda a trajetória dela. Mas na época eu ficava assim, nossa, né, a pessoa ir para o Rio São Paulo era uma outra, né? Era um lugar mais distante, ia de ônibus. Demorava, às vezes o ônibus atolava na estrada. Você vê que loucura, né? Então era uma coisa que a gente ficava idealizando, projetando. Então o cinema, ele teve essa força, sabe, propulsora, utópica, de também fazer você acreditar que poderia ter uma trajetória, né? E promover esse deslocamento, né? Essa coisa ligada ao sonho, né? Porque o cinema tem essa dimensão onírica, né? De fazer você sonhar. Então, eu fiquei, né, completamente atravessado pelo cinema. Depois eu fui para estudar em Cuiabá. Que era a capital do estado. Então, aí eu fui para Cuiabá e lá tinha um cineclube na Universidade Federal. Isso também foi muito importante, chamado Cochiponés, que eu comecei a ver os filmes diferentes, né? Porque o cineclube tem essa coisa, né, de selecionar filmes mais elaborados, né, que não precisa ter um compromisso com o mercado, então... Chamado cinema de arte, né? Exatamente. Então foi uma experiência incrível. E como é que se formou a sua carreira? Olha, eu sempre cometi meus poemas secretamente, tinha uma relação com a poesia muito forte, desde criança. E como essa coisa de cinema era muito vaga, então eu queria trabalhar na área de humanas, mas ao mesmo tempo tinha aquele ambiente e o desejo familiar, né, de você ter uma carreira mais estável, médico, dentista, doutoral. Advogado. Mas nunca sofri pressão nenhuma da família, mas circulava isso, né? Como assim, inevitável você ter que ir para uma profissão que, né, que te... Então todo mundo fazia isso. E eu acabei sendo contaminado por essa atmosfera e acabei, não sei como, parando em Cuiabá, fazendo engenharia civil. Ah, é? Na Federal do Pará. E passando muito bem no vestibular. Mas tudo por um esforço cognitivo. Aí isso revelava meu poder de abstração. Meu pai queria que eu fosse geólogo. Eu me transformei em jornalista. Pensa só. Mas você passou, né?
Geologia não? Prestei Ah, geologia na Federal, em Minas Gerais, tudo. É mesmo? E aí? Não. Eu fiz jornalismo na Unimep, né? Na Sei. Metodista de Piracicaba. Mas eu fiz a inscrição no vestibular, eu fiz o vestibular, passei, e a matrícula, ele pensando que fosse engenharia civil. E fui estudo de jornalismo. Só quando eu saí de Irapuru, para ir especificamente já para estudar, para começar o curso, é que eu contei que era jornalismo. Aí não dava mais tempo de apanhar, eu vazei. E no meu caso é engraçado que eu comecei a fazer a faculdade, eu passava em frente de um edifício, falava, pô, será que eu não consegui erguer um prédio dentro? Aí eu comecei a trancar as matrículas, era cálculo 1, cálculo 2, aí eu não tinha a menor aptidão para aquilo, eu tranquei todas as matérias, só fazia as disciplinas de humanas, que tinham várias, aí o cineclube, eu falei, pô, alguma coisa está errada. Aí, para desespero também, não dos meus pais não, mas de outras pessoas da família, o cara vai deixar de ser doutor. Aí aconteceu o seguinte, uma palestra, não sei se você conheceu, a Cremilda Araújo Medina, que era a editora do suplemento do Estadão. No momento que o Estadão tinha o suplemento cultural mais potente do Brasil. Né? Sim. E aí eu fiquei encantado, ela foi dar uma palestra no Cineclube. Fiquei encantado, falei, eu acho que é por aí, é isso que eu quero. Aí fui conversar com ela me encorajou. Aí eu saí de Curitiba, de Cuiabá, 46 graus na sombra, e fui para Curitiba. Nossa. Extremo oposto. Cheguei lá e eu fiz vestibular. Estudei intensamente. Passei em dois vestibulares, para jornalismo, ciências sociais. Aí fazia um de dia e outro de noite. E lá, transformou a minha vida, porque eu comecei a conviver com esse universo artístico. Aí me envolvi no movimento estudantil, então com isso podia promover seminários, encontros, sabe, levar artistas para a escola e conheci um mundo completamente desconhecido até então. E tive contato com a arte, né? Cometi uma disciplina de cinema no curso de comunicação. A gente começou a produzir um jornal laboratório que vendia nas bancas. E Curitiba, era uma cidade de laboratório, então recebiam artistas que iam fazer experiências. E aí foi uma abertura para a minha cabeça. E lá, além dessa disciplina, eu comecei a organizar retrospectivas, mostras de cinema. Conheci vários diretores, atores. Eu lembro que a gente levou Paulo Altran lá na nossa turma. Levamos várias figuras assim de peso. E aí, com isso, eu fui conhecendo, sabe, os bastidores, a fatura, sabe como se articulava uma produção, como se produzia um filme, né? Porque aí eu comecei a ter acesso à cinematografia europeia, a gente fazia coisas com o Instituto Goethe, Aliança Francesa, sabe? Tinha acesso aos filmes que não chegavam ao circuito. Aí tinha um cinema de arte na cidade, Cinegrofe. Lá eu conheci o Paulo Leminski, sabe? E aí sessões da meia-noite. E também lá em Curitiba tem uma cinemateca. E essa cinemateca projetava filmes raros também. E eu assisti uma cópia de um filme brasileiro chamado Limite, que foi feito em 1930, que eu fiquei siderado quando eu vi. E como eu escrevia poesia, falei, nossa, existe um filme que não é apenas sobre poesia, mas é poético essencialmente. Então, esse filme abriu a minha cabeça. Aí eu fui atrás do diretor, que morava em Angra dos Reis, tornei amigo dele. Comecei até a fazer um projeto sobre esse filme. E, enfim, aí eu me formei em jornalismo e fui convidado, numa das viagens que eu fiz a Campo Grande, eu fui convidado por um pesquisador chamado José Otávio Guizo, que dá nome aí a teatros em Campo Grande. Ele era um pesquisador ligado à Associação de Pesquisadores de Cinema Brasileiro. E ele, vendo que eu estava me formando ali, né, super envolvido, me chamou para assumir um setor de cinema da Fundação de Cultura do Estado, que estava sendo criada naquele momento, depois de um movimento dos artistas. E aí foi incrível, porque eu comecei a desenvolver um projeto de cineclube, a gente exibia filmes
pelo interior do estado, em 16 milímetros. Nossa. Levava os projetores, até em paróquia. A gente fazia sessão, a gente estava lembrando, né, em Angélica e Vinhema, lugares que não tinham cinema, a gente ia nas paróquias. Para exibir. Exibir filmes que vinham da Embrafilme, que tinha uma distribuidora que alimentava e trazia vários filmes culturais, sabe, filmes curta-metragem, de animação, produções do leste europeu, sabe, assim, filmes muito interessantes. E isso fez com que eu tivesse essa dimensão do cinema também, social. Você vê, né, o público, esse encantamento do público que ia descobrir um outro tipo de cinema, que não era só o de entretenimento. Aí tinham debates após as sessões. Foi uma experiência marcante. E aí depois também teve o lançamento do Alma do Brasil, que era um filme sobre a retirada da Laguna, feito em 1932 aqui no estado. A gente fez o lançamento desse filme, a cópia foi restaurada. José Otávio Guizzo que fez isso, publicou um livro. Enfim, aí depois que eu fiquei, nesse momento que eu estava vindo, o Silvio Bacher, aquele cineasta, ele é de Curitiba e o José Otávio Guizzo fez essa aproximação com ele, me indicou para trabalhar num filme chamado Guerra do Brasil, um documentário que ele estava preparando sobre a Guerra do Paraguai. E aí eu acabei trabalhando como assistente de direção. Foi meu primeiro trabalho. Aí a gente foi lá no interior do Paraguai, filmar, conheci, sabe, Humaitá, vários cantos assim, mais recônditos do Paraguai, que eram de difícil acesso. E foi fascinante, assim, foi uma descoberta de um Paraguai belíssimo, que também, né, era uma coisa que eu pertencia à minha arqueologia mitológica, né, aquelas coisas que a gente... Recuerdos de Pacaraí. Bem, eu experimentei, assim, andando pelo Paraguai, conheci um mundo muito mágico. E aí, quando voltei, eu tive contato com a equipe do filme, que era uma equipe que veio de São Paulo, de profissionais muito sensíveis, e perceberam o meu talento. E eles me estimularam, falaram, não, você precisa ir para São Paulo, tem que fazer cinema, você é muito talentoso. Sabe, aquilo foi muito encorajador, né? Daí a importância desses intercâmbios, né? O contato com quem está no métier. E com isso, eu acabei me animando e fui para São Paulo. Não, antes disso, eu realizei junto com a Sandra Menezes, que era aqui do estado, um vídeo chamado Alma em Revista, que era um documentário sobre o Alma do Brasil. E eles viram o resultado desse trabalho e ficaram admirados, mesmo um resultado tosco, simples, mas tinha uma pulsão ali. E com isso, aí eu me mudei para São Paulo e lá eu fui onde iniciei a minha carreira. Hoje em dia você mora no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Dá aula também? Vixe, a minha atividade é de andarilha, parece a história do meu avô, né? A cavalo. Nossa, é uma loucura, porque o tipo de cinema que eu escolhi, então, ele caminha paralelo à formação. Certo. Então, eu gosto muito de compartilhar o que eu aprendo. Então, eu viajo pelo Brasil inteiro. Eu sou conselheiro de uma escola de audiovisual em Fortaleza. Dou aulas em Curitiba, na Faculdade de Artes do Paraná. Dou aulas na Escola Darcy Ribeiro, do Rio de Janeiro, de cinema, na PUC do Rio. Então, e workshops pelo Brasil inteiro, né? Agora mesmo, a partir de hoje, eu vou dar um curso aqui na Unigran. Na Uniarte. E isso, para mim, me alimenta muito, sabe? Porque para você continuar acreditando num tipo de cinema na contramão, né? Porque a gente sabe, né, que o mercado é completamente dominado, 98% do que se vê de cinema americano. Então é um Dom Quixote, eu me sinto contra... Então esse cinema ele tem que ser corpo a corpo, sabe, com as pessoas, formando plateia. Então nessas viagens eu conheço muita gente que acaba às vezes se incorporando a equipes dos filmes, ou senão eu de alguma forma eu colaboro, eu como consultoria, acompanho os projetos, indico pessoas. Então eu acredito muito na renovação através de um caminho que é na sombra, sabe? Porque existe aqui uma vocação cinematográfica incrível, aqui no estado, sobretudo, que tem um
uma história latente, né? Tem muita coisa para ser contada. E tem a luz, né? Que a matéria-prima do cinema é a luz. O cinema é narrado pela luz. Então, um lugar que tem essa luz, né? Aqui você, poxa, tem muita coisa para se filmar, se revelar. E basta, assim, um certo conhecimento técnico, né? Porque o cinema é uma arte industrial. Então, você precisa trabalhar isso, né? A fotografia, a luz, enquadramento, né? Conhecer um pouco a história da arte. Então, nessas viagens, eu procuro mostrar filmes que são experiências internacionais. Porque é o seguinte, não adianta você ficar provocando o desejo nas pessoas que vai se transformar em frustração, né? Filmes irrealizáveis, superproduções. A gente tem que encontrar uma linguagem que seja factível, né? Que as pessoas possam se expressar. E hoje, através do áudio, do digital, é possível se fazer coisas de baixíssimo orçamento, criativas, né? E que possam, quiçá, conquistar um espaço até de um mercado interno. E tem espaço para o cinema, né, através das redes, aí, né, no plano internacional. Né? Hoje você pode furar o bloqueio. Né? Não sei, né, no período... É verdade. Né, tinha um momento que era muito difícil fazer um filme, não era? Você tinha que conhecer alguém que tinha uma produtora, aí você ia lá no horário de madrugada para editar. Era montagem linear. Então, se você estava montando um filme, você não queria mudar, voltar atrás, era dificílimo. Então, hoje, você pode fazer um filme dentro de casa com o seu computador, né? É incrível isso. Uma loucura mesmo. Então, agora, o olhar é uma coisa que precisa ser educada, né? A sensibilidade, a pessoa precisa saber se livrar da sua deformação. Sempre falo que a gente não teve uma formação, teve uma deformação. E aí, essa libertação da imaginação vem de um processo que passa pelo aprendizado, né? Você conhecer outras realizações, né? Projetos que têm né? onde os autores conseguiram expressar sua voz mais íntima. Enfim, então eu acredito muito na dimensão pedagógica do cinema. E aí eu embarco em várias aventuras Brasil afora. Tive recentemente numa bolsa residência na Alemanha também, a convite do Instituto Goethe, para trabalhar um arquivo que eles têm lá de 11 mil filmes em Berlim. Então eu gosto também de trabalhar muito com material de arquivo, sabe? Imagens que foram feitas e não foram devidamente digeridas, que estão gravitando por aí, você vai, recupera, ressignifica e dá um novo sentido às velhas imagens. Sabe, porque a memória tem uma proteína, né, muito poderosa. Né? Bastante. E aí você precisa também dar né, às vezes, recombinar isso para poder aguçar, né, uma memória que existe. E aqui, nesse caso, no nosso estado, aqui na região, existe uma memória poderosa, né, que vem das fronteiras, do imaginário, da mitologia, da cultura indígena. Né? E o cinema tem que captar a essência desse imaginário, né, e transformar isso né, tem espaço para todo tipo de visão, né, autoral. E aqui tem também um movimento artístico que só precisa se organizar minimamente, né, para recuperar um espaço que já teve, nacional. Né? O Estado precisa voltar ao circuito. E eu procuro levar, né, como um caramujo, levar essa casa por todas as viagens, essa memória afetiva, né, que eu tenho aqui. Tá certo. Joel, essa entrevista está sendo quase uma aula, né? Tá bem bacana, mas deixa eu te falar, a gente vai fazer um intervalo, aí no próximo bloco nós vamos falar sobre Olho Nu, o filme dirigido por Joel Pizzini, cujo personagem principal é o cantor e intérprete Ney Matogrosso. Não sai daí que a gente volta já já.